Quem foram os grandes mestres estoicos? Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto. Os pensadores que ensinaram a viver. Imagine viver em um mundo tão turbulento quanto o nosso, marcado por guerras, doenças, desigualdades e transformações rápidas. Foi nesse cenário que nasceram e floresceram as ideias do estoicismo, uma filosofia que atravessou séculos e ainda hoje toca quem busca serenidade, força interior e sabedoria. Entre tantos nomes, 3 mestres estoicos se destacam pela profundidade de suas reflexões e pela forma como transformaram suas vidas em exemplo vivo de suas ideias. Sêneca, Marco Aurélio, mais do que filósofos, foram homens que enfrentaram desafios reais, medos, perdas, contradições, e mesmo assim, buscaram responder à pergunta essencial: como viver bem? Neste texto, vamos caminhar juntos pela história e pelos pensamentos desses 3 mestres estoicos. Não para tratá-los como figuras distantes ou idealizadas, mas para descobrir o que suas vidas ainda podem nos ensinar sobre coragem, lucidez e humanidade. Sêneca, o conselheiro do imperador 65d, código advogado, escritor, dramaturgo e filósofo, Sêneca é um dos nomes mais famosos do estoicismo romano. Lucius Aminaeus Sêneca, conhecido como Sêneca, nasceu em Córdoba, na Espanha, por volta do ano 4 a. Sua vida foi marcada por contrastes, riqueza e poder, mas também doenças, exílios e intrigas políticas. Foi tutor, e depois conselheiro do jovem imperador Nero, uma relação que traria tanto influência quanto tragédia. Acusado de conspirar contra o imperador, Sêneca foi condenado a tirar a própria vida. Cumprindo a sentença com serenidade, como descrevem os relatos históricos, o que torna Sêneca tão fascinante não é apenas o que escreveu, mas a honestidade com que admitia as próprias falhas. Sêneca acreditava que, mesmo vivendo no meio das riquezas e das pressões políticas, era possível cultivar a tranquilidade interior. Ele não se apresentava como um sábio perfeito, mas como alguém que lutava diariamente para aplicar os princípios estoicos na prática. Entre suas obras mais conhecidas estão as Cartas a Lucílio, um conjunto de reflexões sobre ética, autodomínio, amizade, morte e sentido da vida. Para ele, a filosofia não era um exercício teórico, era um remédio para a alma, capaz de nos preparar para os altos e baixos da existência. Uma de suas frases mais conhecidas resume bem esse espírito: viveu parte da vida como escravo em Roma, até conquistar a liberdade. Não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. Sêneca nos lembra que, mesmo em meio ao barulho do mundo, podemos viver de forma mais consciente, escolhendo onde colocamos nossa atenção e como reagimos ao que foge do nosso controle. Ele dizia que devemos aceitar serenamente tudo o que não depende de nós, e concentrar nossos esforços apenas naquilo que podemos mudar, nossos julgamentos, escolhas e ações. Epicteto. O escravo que se tornou filósofo Epicteto nasceu por volta de 50 d. Cico, na cidade de Hierápolis. Mesmo depois de livre, nunca foi rico. Não ocupou cargos públicos, nem escreveu livros por conta própria. Seus ensinamentos chegaram até nós graças aos apontamentos feitos por seu discípulo Ariano. A história de Epicteto impressiona porque mostra que a filosofia estoica não era apenas uma ideia abstrata. Era uma força interior, capaz de transformar alguém que não tinha nenhum poder externo. Epicteto ensinava que não controlamos o que acontece, mas controlamos como respondemos. Entre suas ideias mais marcantes está a distinção entre o que está sob nosso poder e o que não está. Segundo ele, tentar controlar o que foge ao nosso alcance gera sofrimento. Já aceitar a realidade e agir de acordo com a virtude nos liberta. Epicteto também lembrava que a verdadeira liberdade não está nas posses, no status ou na força física, mas na liberdade interior, a capacidade de manter a mente em harmonia, mesmo quando o mundo externo é hostil. Foi imperador de Roma durante quase 2 décadas, em um período conturbado, marcado por guerras, pestes e dificuldades políticas. Ele ensinava. Em vez disso, encontrou na filosofia estoica um guia para exercer seu cargo com senso de dever, moderação e humanidade. Não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Essa frase revela o cerne do pensamento estoico. A forma como interpretamos os acontecimentos determina a nossa paz ou nosso sofrimento. Epicteto fundou sua própria escola na Nicópolis, onde reunia alunos interessados não apenas em ouvir filosofia, mas em viver filosoficamente menos buscando, dia após dia, agir de acordo com valores como sabedoria, coragem, justiça e moderação. Marco Aurélio, o imperador filósofo, perceba isso, encontrará a força. Marco Aurélio nasceu em 121 d.
código e viveu até 180 d. Código apesar de governar o maior império do mundo de sua época. Marco Aurélio não se deixou cegar pelo poder. Seus pensamentos foram registrados em um diário pessoal, que hoje conhecemos como Meditações, uma obra que não foi escrita para publicação, mas como um exercício de reflexão íntima. Nessas páginas, Marco Aurélio questionava a si mesmo. Lembrava a importância de manter a calma, aceitava a brevidade da vida e buscava agir sempre em harmonia com a natureza e com a razão. Para ele, ser imperador não era uma desculpa para abandonar a filosofia. Ao contrário, era um teste diário para praticá-la. Algumas de suas frases mais conhecidas ecoam até hoje. Como? Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Marco Aurélio acreditava que a tranquilidade vinha de dentro do esforço constante para agir com retidão, apesar das dificuldades inevitáveis da vida. Mas a cada coisa, temos a oportunidade de recomeçar, observar nossos erros e voltar ao caminho da virtude. Ele nos mostra que mesmo quem carrega as maiores responsabilidades pode se lembrar, todos os dias, estudados e aplicados, não porque sejam velhos, mas porque falam de algo que nunca envelhece, a busca por uma vida boa. O que podemos aprender com eles hoje? Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio viveram em contextos muito diferentes. Um era conselheiro do imperador, outro um ex-escravo, outro o próprio imperador. Mas todos chegaram à mesma conclusão. Não controlamos o que acontece, mas controlamos quem escolhemos ser diante dos acontecimentos. Ainda hoje uma grande companheira para quem quer viver com mais presença, sentido e serenidade. Suas vidas e palavras nos ensinam que o sofrimento nasce mais dos nossos pensamentos do que dos fatos. A verdadeira liberdade interior é manter a mente calma diante da instabilidade externa. A filosofia não deve ficar apenas nos livros, mas deve ser praticada todos os dias, nos gestos mais simples. Eles também nos lembram que somos humanos. Vamos falhar, sentir medo, raiva ou tristeza. Os mestres continuam vivos hoje, mais de 2000 anos depois. Os textos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio continuam sendo lidos. Eles nos convidam a olhar para dentro, questionar nossas certezas, aceitar o que não depende de nós e agir com coragem e sabedoria naquilo que depende. E assim, mesmo vivendo em um mundo tão diferente, descobrimos que a essência da experiência humana continua a mesma, e que a filosofia estoica pode ser